Bom dia, tudo bem? Bom dia. Escuta? Bom dia. Bom dia, tá boa, Laika? Eu estava falando bom dia com o microfone desligado. Bom A dia. gente passou, lembra, né? Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Professora Carolina, uma dúvida. Você pretende fazer as questões depois das apresentações ou vai deixar para o final? Ó, eu acho que a gente pode esperar todo mundo chegar para a gente fazer um combinado, que eu pensei, todo mundo apresenta o trabalho e a gente faz a perguntas, as considerações depois das apresentações. Ok, Acho que fica obrigada. mais dinâmico. Sim, e serão 15 Nada. minutos. Até porque o trabalho se conversa. Aham. E aí, ao invés de a gente estar fazendo perguntas, não só perguntas muito pontuais sobre cada trabalho, quando todos os trabalhos são apresentados, a gente consegue entender a lógica da montagem da sessão. Se tratar de temas que são meta-analíticos, né, em relação aos trabalhos em si. Ok, obrigada. Mas assim, gente, essa é a minha opinião. Se vocês preferirem de outro jeito, quer ver, ó, acho que já está todo mundo dos três trabalhos aí no chão. É Laika, né? A Laisa, exatamente. É a Laisa, a Dini e Carlos. A Joelma, a Daniela e a Andressa, correto? Daniela e Andressa. Aí o último trabalho é que só a Joelma está aí? Joelma. Sim, sim. A Daniela também não vem. É eu que vou apresentar o trabalho. Ah, tá. Nós estamos uns minutinhos aqui ainda para esperar o pessoal chegar. Vocês estão falando de onde? Eu estou em Formiga, Minas Gerais. Olha, eu também sou de Minas. Que legal. De qual cidade? Eu sou de BH, mas eu trabalho na Federal de Ouro Preto. Ah, sim, Formiga não está muito distante de BH, não. 200 quilômetros, mais ou menos. Ah, legal, uma mineirinha aí. E Dini? Está falando aonde? Ah, e Dini a sou eu. Joelma está falando aonde? É porque eu li Fortaleza, embaixo. Ceará. De Fortaleza, Ceará. Ah, ai, que delícia, hein? E a Laísa? Sou de Palmares, Pernambuco. Não, bom também, hein? Perdão, tá com algum problema no áudio? Não, eu ouvi. Você falou que é Ah, Pernambuco, correto? isso. Hum. Isso de fazer sessão online é bom, né, gente? Porque permite que a gente esteja em vários lugares. Às vezes é tão difícil, tão custoso também descer para São Paulo. Mas vocês já tiveram aqui presentes no seminário ou é o primeiro seminário que vocês estão participando? É a minha primeira vez no SEMEAGE. Nunca estive presente nem online. Primeira vez. Ah, sim. Bem-vindo, então. Obrigada. Eu já tive em edições anteriores, professora. Sempre um prazer estar aqui. Também nunca participei, primeira vez.
Tá bem linda também. Nós estamos conversando aqui sobre o clima de São Paulo, que eu vim para São Paulo. Aí, é, eu vim preparada para 16 graus. Aí disse que vai fazer 24, 25, né? 25. Imagina como é que eu vou ficar com as roupas todas desconjuntadas. Eu não sei, mas eu estou com um pouco de dificuldade de ouvi-la, professora Carolina, o seu áudio. Eu não sei se as outras pessoas estão com o mesmo problema. Aí eu consigo Porque ele está... ouvi-la, Eu escuto bem. eu escuto, de Ah, vez em quando é que dá assim um atropelamentozinho na fala dela, mas eu consigo entendê-la. sim. Qualquer coisa, então vocês vão falando. Porque o online a gente tem que ter esses ajustes, né? Sim, para mim também está dando algumas falhas de vez em quando. É, qualquer coisa a gente... Deixa eu ver. Será que se você faz aqui pelo celular é mais fácil? Só um minuto, gente. Às vezes a gente troca de aparelho. Só um minutinho, tá? Eu estou até na página aqui. Deixa eu ligar o microfone. Eu deixei aí um link de pesquisa de satisfação, depois, se vocês puderem responder, nós agradecemos. E na região de vocês, em geral, como está o clima? Porque aqui em São Paulo, eu estou no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. E aqui está frio. Nós estamos esperando a chegada do verão, da primavera ainda. Aqui em Formiga, hoje está esquentando um pouquinho. Ontem estava mais fresquinho, mas hoje está arriscando aqui um solzinho quente. Está 20 graus agora. É, que nós estamos tendo manhãs e noites frias. Ah, Eu estava vendo a previsão, parece que esse ano o calor não vai ser tão forte, pelo menos aqui nessa região. que bom. É porque o ano passado foi muito forte, né? Sim, Os anos anteriores têm sido terríveis. sim. Já aqui, Fortaleza é sol, calor, a gente não tem isso. Aqui também. Frio é uma mera lembrança. Vocês são estudantes de doutorado, de mestrado? Eu sou da Eu sou, graduação ainda. Eu eu vou, sou de doutorado em administração aqui da UFLA. Ah, legal. eu já terminei, né, meu doutorado, sou professora daqui da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou apresentar o trabalho do meu bolsista, né, de extensão, que é o Davi, onde a gente coordena o NAF, né, que é o objeto de estudo do trabalho que a gente vai apresentar. Sim. E a Laisa? A Laisa é? Eu não ouvi direito, Laisa, quando você falou. Sou estudante de graduação ainda, em Ação? administração, da UFO.
Acho que a Carolina está de volta. Voltei. Já ia te falar, vocês estão me ouvindo melhor? Sim, Ah, obrigada, gente. É porque vocês sabem que essas coisas funcionam. A gente entra, não funciona. Na hora H, a gente vai começar a nossa sessão. Bem-vindas todas, viu? Com vários climas. Eu gostaria de propor a dinâmica da gente fazer as apresentações dos 3 trabalhos. Depois, eu e Mariana fazemos algumas considerações iniciais. Depois, a gente passa para vocês, para a gente fazer um debate na sessão. O que vocês acham? Eu acho Eu estou de ótimo acordo, tá ótimo. também. Então, são até 15 minutos para cada trabalho e a gente começa com o trabalho do Kahoot. Vocês acham? Jogando para entender eficácia do Kahoot na fixação de conteúdos em administração. Pode ficar à vontade. Apresentação. E aí, como você... Conseguem visualizar ela? Sim, Bom dia a todos e a todas. Como já foi adiantado, eu vou apresentar o trabalho Jogando para Aprender, a eficácia do Kahoot na fixação de conteúdo em administração. E tem como autoria a minha autoria, Laisa Salvini, graduanda em administração pela Universidade de Pernambuco, e com a autoria da minha orientadora, Andresa Lima, doutoranda em Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia e também professora do curso de administração da UPE, Campus Mata Sul. Introduzindo brevemente o contexto do estudo, atualmente, nós percebemos que o perfil dos estudantes tem mudado bastante no ensino superior, já que agora o método tradicional, que é o professor como descritor do conteúdo, aulas expositivas, exercícios, torna-se muito passivo perante ao contexto dinâmico e versátil que os estudantes estão agora inseridos. Isso exige uma nova postura e também uma mudança de abordagem por parte dos docentes que precisam se adaptar a essa dinamicidade. E nisso entram as metodologias ativas como possibilidade de implementar o aprendizado do aluno enquanto formação holística, tanto a construção do conhecimento, quanto também o desenvolvimento de competências. E é interessante frisar que as metodologias ativas elas não estão aqui para substituir o método tradicional de ensino, já que já foi percebido por diversos artigos da literatura que até mesmo os estudantes preferem uma combinação entre os métodos tradicionais e os ativos, que inclusive também serão evidenciados nos resultados do nosso trabalho. E a gamificação é uma alternativa viável apresentada na literatura enquanto... Perdão, estou um pouco nervosa, então ficou gaguejando. E ela é definida como a inserção de elementos de jogos em contextos engessados e não jogáveis. Existem uma pluralidade de ferramentas, né, que podem ser adicionadas na gamificação, mas a que será o destaque nesse trabalho é o Kahoot, que é uma ferramenta de metodologia gamificada, que é um jogo de perguntas que é direcionado principalmente para a revisão de conteúdos, mas também é utilizada como ferramenta de aprendizagem. O objetivo desse trabalho é analisar a percepção dos estudantes sobre o uso do Kahoot como uma ferramenta de revisão de conteúdo dos componentes curriculares do curso de bacharelado em administração.
E justifica-se esse estudo por conta de uma lacuna de estudos sobre gamificação e metodologias ativas na área de negócio. Porque o uso de metodologias ativas agora é um estudo multidisciplinar, visto em diversas áreas, em diversos contextos, mas a parte da administração, especialmente abordando a iniciativa dos próprios estudantes ao usar a gamificação para aprender, que inclusive é o diferencial do nosso estudo, porque trata-se de um relato de experiência sobre uma iniciativa dos estudantes em aplicar a gamificação, não vindo do professor, nos cursos de bacharelado em administração para revisão de conteúdos. A fundamentação teórica do nosso trabalho baseou-se na gamificação e no Kahoot. A gamificação é o processo de inserção de elementos típicos de jogos tecnológicos em ambientes não recreativos e existem dois pontos de vista em relação aos benefícios da gamificação. Tanto para o professor, que tem a oportunidade de desenvolver competências tecnológicas, reduzir o tempo de aula expositiva também, porque a gamificação pode servir tanto para a construção do conhecimento quanto para revisá-lo, e também a questão de um feedback mais assertivo e imediato ao estudante em relação à sua aprendizagem, tanto a aprendizagem individual quanto coletiva, para trabalhar a partir das fragilidades demonstradas nesse momento. E também no ponto de vista do estudante, que consegue observar uma melhoria no seu desempenho, da sua autoestima, da sua autoconfiança, já que ao ver os seus resultados na tela, num ranking mais alto, ou um acerto de questões, consegue se sentir mais confiante em relação ao seu aprendizado, e também uma redução da ansiedade, apesar de trazer um ambiente competitivo, tem uma redução da ansiedade, já que o estudante consegue ver diretamente quais os problemas que ele enfrenta na aprendizagem. Em relação ao Kahoot, especificamente, ele promove também a concentração, uma aprendizagem percebida e um divertimento na sala, além de uma satisfação e motivação para participar. As evidências empíricas em relação ao uso do Kahoot como metodologia ativa têm sido bastante extensas, especialmente ao avaliar o Kahoot como método de aprendizagem e destacar os seus benefícios percebidos em seu uso e os efeitos do Kahoot na aprendizagem. E também uma parte direcionada à percepção de professores e de alunos. De maneira geral, o Kahoot é considerado uma ferramenta dinâmica, útil e fácil de utilizar em sala de aula, mas focando especificamente nas percepções e nas limitações apresentadas, no ponto de vista dos estudantes, percebe-se um incentivo a novos modos de aprender e um feedback em relação à sua aprendizagem. E quanto aos professores, é visto como uma possibilidade de aplicar novas metodologias, não se limitando apenas à gamificação, mas sendo um dos leques possíveis. Aumenta o nível de energia e engajamento da sala de aula, a possibilidade também de menor atenção foi observada, já que como a gamificação acaba sendo dinâmico e aumenta a competitividade e níveis de ansiedade, os alunos podem se apresentar dispersos e também a dificuldade de acesso, porque em campos ou em ambientes mais limitados, a conectividade pode não ser tão acessível para todos. E as limitações apresentadas são justamente isso. A conexão à internet, o tempo limitado para respostas também, porque pode ser um gatilho para a ansiedade, a competitividade também, que deve ser mediada ali em sala de aula, a dificuldade de motivação quando o estudante erra muitas perguntas e uma menor capacidade de atenção. Em relação à caracterização da pesquisa, segue uma abordagem qualitativa com objetivo descritivo analítico e trata-se de um relato de experiência de uma proposta adotada por um estudante de sala de aula
ao se deparar com a aproximação dos exames avaliativos e explicando brevemente como foi organizada essa iniciativa, a estudante organizou, junto com seus colegas de classe, sessões de revisão com o Kahoot nas disciplinas de Economia 1 e Teoria Geral da Administração, com questões rápidas baseadas no material dos professores e as orientações para avaliações. Eram sessões no Google Meet, durando cerca de 30 a 40 minutos, com apenas uma presencial antes da prova. E ela teve início a partir de um seminário-aula na disciplina de matemática básica ofertada no curso, já que o professor dessa disciplina ele já tinha adotado metodologias ativas na aula e os estudantes conheceram essa ferramenta por meio dessa aula e acharam interessante aplicar em seus estudos particulares. E o jogo foi elaborado com base nos princípios de Garoni e Serius, que são autores que desenvolveram um protocolo para o desenvolvimento de gamificação em sala de aula, que no caso é composto por 3 etapas. A pré-produção, que é a identificação do perfil do estudante e as suas necessidades, bem como a elaboração da estratégia da gamificação. O desenvolvimento, que é a segunda etapa, que é a aplicação, todo o momento de interação. E, por fim, a análise dos resultados, que é para ter os feedbacks dos estudantes, as notas e analisar a eficácia daquela atividade. Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado com respostas abertas, como o quadro pode ser observado. Esse instrumento de coleta foi elaborado pelas próprias autoras, adaptado de autores internacionais. E em relação aos os dados foram analisados a partir de uma análise de conteúdo, lendo as respostas dos participantes. Por fim, chegando aos resultados, primeiramente foi feita uma análise do perfil dos participantes. Essa pesquisa contou com uma amostra de 9 estudantes, já que a sala é bastante reduzida, realmente composta por apenas 9 estudantes, apenas a sessão presencial que contou com a participação de 13, mas como eles são de períodos distintos e não quiseram participar, restou apenas 9, que é da sala concentrada do 4º período de administração, atualmente. E a faixa etária deles é entre 18 e 33 anos, então temos uma pluralidade de gerações. Em relação ao método de revisão anteriormente utilizados por esses estudantes antes da aplicação da gamificação, seriam a elaboração de resumos e de videoaulas no YouTube, resumos no caderno durante a aula e revisão antes da prova, e a elaboração de exercícios, mapas mentais e fichas de estudo. Então, são métodos bastante tradicionais, com pouca inserção de tecnologia e de uma forma mais passiva, tirando a conclusão de mapas mentais e exercícios. Em relação ao contato com a gamificação, houveram contatos distintos, já que alguns foram apresentados no contexto universitário, na disciplina de matemática, conforme falado anteriormente, e eles consideraram que a gamificação foi uma experiência didática e divertida, e a competição saudável foi um fator de motivação, já que os estudantes entre si se motivavam. Ao responder as perguntas, eles brincavam um com o outro, ficava com um clima amigável de competição. Em relação à eficácia do Kahoot enquanto metodologia ativa, os estudantes consideraram positivos. Perdão? Só uma coisa, não sei se você viu minha mensagem sobre. Você tem mais 4 minutos, só para você se organizarem, tá? Certo, obrigada. A eficácia do Kahoot enquanto metodologia ativa foi visto que ele foi positivo, proporcionou interatividade e melhorou o desempenho acadêmico. As limitações que os estudantes perceberam foram justamente a conexão com a internet, a dependência de jogar em grupo, já que a plataforma não disponibiliza jogos individuais,
o tempo limitado, que pode gerar ansiedade, e o formato mais voltado para conteúdos objetivos e não tão extensos. A influência externa na aprendizagem também foi percebida, porque não necessariamente a gamificação sozinha vai ser responsável pela aprendizagem, mas também a qualidade das aulas, não saber onde revisar ou encontrar materiais complementares, a clareza na explicação dos professores, a aplicabilidade do conteúdo e o estudo com colegas também influenciou na aprendizagem desses estudantes. Em relação à sua percepção quanto à experiência e desempenho, em relação à experiência, houve um estímulo à interação, competitividade e ajuda na compreensão dos conteúdos e a quebra de rotina e aumento do engajamento. No desempenho, houve melhora na memorização de conceitos e termos-chave, motivação a estudar com frequência, um melhor desempenho nas provas e entender um conteúdo de forma mais objetiva. Concluindo a apresentação, foi percebido que o Kahoot proporciona um engajamento, uma melhoria de desempenho acadêmico e essa melhoria também foi observada por meio de feedbacks informais entre estudantes, a memorização e a motivação. Esse estudo contribui para validar o Kahoot como um método de revisão e fornecer insights pedagógicos para docentes que desejem implementar a gamificação e também destacar o protagonismo e incentivar o protagonismo do discente, já que esse artigo se baseia de uma iniciativa, organizada pelos próprios estudantes. Como sugestões de novas pesquisas, seriam pesquisas utilizando outros métodos de revisão, com uma amostra maior, já que reconhecemos que a limitação do nosso trabalho é justamente a ausência de muitos estudantes, já que foram apenas 9, e também seria interessante aplicar estudos analisando a questão da IA, já que é uma tendência na aprendizagem. Segue aqui as referências bibliográficas, e eu agradeço a atenção de todos aqui, e obrigada. Finalizamos por aqui. Obrigada, Laísa. Muito Obrigada, obrigada. Laís. Eu deixo a tela apresentada para os feedbacks ou já vai para o próximo? Não, vamos para o próximo. Deixa eu só tirar da tela. Agora a gente vai assistir a apresentação de metodologias de ensino utilizadas na educação empreendedora no ensino médio, uma revisão sistemática da literatura. Ok, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo para vocês? Sim, Sim. Só tem que colocar em modo apresentação, por favor. Assim, Vai. melhorou? Ótimo, perfeito. Perfeito. Isso. Esse trabalho, ele foi desenvolvido para poder atender o requisito de uma disciplina do doutorado, era uma disciplina eletiva, né, lecionada aí pela doutora Daniela Andrade, que ela trabalha com esse conteúdo de educação empreendedora. Então, eu fiz um artigo, nós fizemos um artigo, né, com esse título, Metodologias de Ensino Utilizadas na Educação Empreendedora no Ensino Médio, uma revisão sistemática da literatura. Eu sou discente do doutorado, estou iniciando agora em administração na UFLA. Bom, então, tendo em vista, né, essas mudanças trazidas na BNCC e também pelo novo ensino médio, que estão integrando outros conteúdos na grade curricular, não os conteúdos regulares, mas novos, como o próprio empreendedorismo, então, nós entendemos que é muito importante que os estudantes estejam mais preparados para esse mundo, um mundo mais dinâmico. E a educação empreendedora, ela pode ser um caminho para isso. E uma definição que é dada aí por Silva, Andrade e Tonelli sobre a educação empreendedora é que ela é um processo que busca desenvolver competências como a criatividade, a liderança, a proatividade, por meio de metodologias ativas e experiências práticas.
Porém, para que ela seja consolidada de fato, né, com adolescentes no ensino médio, é necessário que haja uma boa formação docente, que eles tenham um bom preparo para isso, e também das abordagens interdisciplinares mais centradas no estudante. A partir desse contexto, foi preparado a seguinte questão, problema, né? Quais as metodologias didáticas têm sido empregadas? A gente, desculpa, porque a telinha consegui minimizar, não estava vendo a minha tela inteira, desculpa. Mas o problema de pesquisa, então, é quais metodologias didáticas têm sido empregadas na educação empreendedora, considerando a relevância das abordagens ativas, interdisciplinares e centradas no estudante. Então, o objetivo foi identificar e analisar metodologias pedagógicas que são aplicadas à educação empreendedora no ensino médio, conforme discutido na literatura científica indexada nas bases da Web of Science e da Scopus no período de 2016 a 2025. Por que esse trabalho pode ser considerado, né, relevante? Porque ele pode servir de apoio para a formulação de políticas públicas na área da educação, servir aí de respaldo para a formação dos professores e também para poder aprimorar o currículo, né, com base aí em evidências. A fundamentação teórica, ela parte, assim, de algo, de uma teoria já bem conhecida, que é a educação empreendedora, que, primeiro, né, trabalha ali o conceito de empreendedorismo, que é algo, como nós já sabemos, essencial aí para o desenvolvimento local, para o crescimento econômico, e que isso pode ser fortalecido por meio da inserção da educação empreendedora nas escolas, que, para ser consolidada, né, como uma tendência educativa, e, na verdade, ela já vem sendo consolidada com uma formação educativa aí no mundo todo, e que promove essa aprendizagem ativa conectada justamente com os desafios contemporâneos que nós enfrentamos. E aqui no Brasil, né, em particular, como eu falei na introdução, a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio, que foi as diretrizes, né, estabelecidas aí em 2018, elas dão uma abertura para isso, porque elas impulsionam o ensino de empreendedorismo, porque nessas novas diretrizes são muito valorizadas as competências socioemocionais, o protagonismo juvenil e também, né, uma flexibilidade curricular. Mas, para poder atingir esse potencial, é necessário, alguns, né, autores, eles vão defender que é necessário a inclusão de metodologias ativas, interdisciplinares e também contextualizadas, situadas, né, que vai unir a teoria com a prática. Bom, a metodologia usada nesse estudo foi uma revisão sistemática da literatura, com base no protocolo proposto por Owsen. Então, nós usamos aí como palavras-chave de busca o termo educação e empreendedorismo no título do estudo, e ensino médio ou ensino secundário no tópico. Essa busca foi feita entre os dias 27 a 30 de abril, e numa primeira seleção, né, o primeiro resultado que nós obtivemos foram 277 artigos, mas o objetivo é que era fazer uma análise qualitativa, então nós buscamos aplicar alguns filtros para poder ter um material mais adequado ao nosso objetivo, que facilitasse a análise também, identificar o proposto no objetivo. Então, nós aplicamos filtros por tipo de documento, artigo científico, de acesso aberto, e nós excluímos ali os artigos replicados. Então, desses 277, já caiu aí o resultado para 52 estudos. Aí foi aplicado o primeiro teste de relevância, que foi a leitura, a análise dos resumos desses 52 estudos, para identificar se de fato falavam de alguma metodologia pedagógica no ensino médio com relação ao ensino de empreendedorismo. E aí cerca de 20, mais de 20 artigos foram excluídos, né, porque não estavam falando do ensino médio ou de uma metodologia de educação empreendedora. Então, restaram 29 artigos, nós passamos para a aplicação do segundo teste de relevância, que foi a análise agora dos textos completos,
o que confirmou que todos os 29 de fato tratavam de metodologia pedagógica para a educação empreendedora com alunos de ensino médio. Então, a nossa amostra final foram de 29 artigos. E para poder fazer desculpa, antes de falar da análise, para poder garantir, né, o rigor nessa seleção dos estudos, para poder entender assim, quem garante que o ensino médio, né, em outro país é equiparado ao nosso aqui do Brasil. Então, nós fizemos uma seleção usando o Índice de Classificação Internacional Padrão da Educação, que foi elaborado pela Unesco, que define os níveis de ensino de forma padronizada, né? Ela define o ensino médio, ela tem características quanto à idade, em relação a que aquele aluno está sendo preparado. Então, ela classifica com nível 3. Então, todos os estudos selecionados, eles foram, estão enquadrados nesse nível 3, né, do índice elaborado pela Unesco. Então, são contextos bem comparáveis com o nosso contexto aqui no Brasil. Aí sim, né, naqueles 29 artigos, nós fizemos uma análise de conteúdo, segundo o Bardin, o que ela propõe, e emergiram daí 9 categorias, que são 9 metodologias que nós encontramos. Eu não vou ficar lendo o quadro todo para não ficar cansativo, mas as 9 categorias são essas: aprendizagem baseada em problema. Foram incluídos nessa categoria 3 artigos, em que os alunos, né, eles vão aprender ali, eles vão desenvolver habilidades por meio da resolução de problemas reais. Da mesma forma, a aprendizagem baseada em projetos, 5 artigos aqui, que ela tem um foco ali no protagonismo também juvenil, com uma aplicação prática, mas não só por meio de um problema, mas de um projeto, é algo um pouco mais extenso. Uma terceira categoria identificada é chamada de mídias educacionais e gamificação, que trata de ambientes mais simulados, de jogos, como, por exemplo, o Kahoot, né, que a Laísa mostrou. Então, tem um engajamento ali mais lúdico e focado no desenvolvimento de soft skills. O Design Thinks, em conjunto com questões sociocientíficas, que leva o aluno ali a trabalhar mais uma questão de empatia, de inovação social. A aprendizagem prática e experiencial, com 13 artigos nessa categoria, que leva o aluno a uma vivência mais direta. A maioria desses artigos esses estudos, ele trata de uma parceria da escola com uma empresa, em que o aluno, de certa maneira, tinha contato a essa empresa e poderia trabalhar de uma maneira mais integrada, né, mais experiencial mesmo, fortalecendo ali a formação integral desse aluno. Uma metodologia que surgiu também, que eu não conhecia, que é a metodologia 3E, que é educar mais empreender é igual a êxito, que é uma integração de áreas como a matemática, literatura, artes, e ela tem algumas etapas estruturadas. Modelos de comportamento, que é baseado em mentorias, em exemplos reais, né, que os alunos podem se inspirar para a formação da identidade empreendedora. A oitava categoria, competições extracurriculares de um dia. Então, não são só jogos, é uma espécie de desafios intensivos de curta duração. Então, foi um artigo só nessa categoria, eu achei interessante, porque nesse dia a escola para e esses alunos são envolvidos nesse desafio. Então, o dia todo, eles estão envolvidos nessa aprendizagem por simulação, nesse desafio específico, e recebem ali também um feedback rápido, porque é de um dia só, o que amplia, né, essa visibilidade dos alunos, esse engajamento. E, por último, os modelos conceituais, que é mais uma proposta teórica e mais formal, né, mais conceitual, que serve mais para dar base aí a uma política pública. Bom, com relação aos resultados, né, eu até mostrei no quadro anterior, a aprendizagem prática e experiencial, ela foi a mais recorrente, aí, com mais de 44%, em diversos países como a Suécia, Quênia, Colômbia, África do Sul, envolvendo aí diversas metodologias, né, métodos como simulações, empresas júniores, práticas sustentáveis também, foi bem encontrada nessa categoria. Em seguida, as categorias de aprendizagem baseada em problema e baseada em projeto. Essas metodologias, em geral,
praticamente elas se convergem para abordagens ativas e interdisciplinares, centrada no protagonismo do estudante, articulando sempre ali a teoria e a prática e levando o aluno, né, a ter mais autonomia, criatividade. Cada metodologia encontrada foi aplicada de acordo com as especificidades locais, né, da região. São diversos países. Teve um só do Brasil, o que reforça a importância de adaptar práticas pedagógicas aos contextos culturais e educacionais. E o modelo conceitual, que foi a última categoria que eu apresentei, ele contribui também para poder estruturar a base teórica, sim, mas ele mantém um enfoque mais conteudista, com pouca ênfase em práticas e competências socioemocionais. Então, ele vai diferir um pouquinho aí das outras 8 categorias. Então, assim, como uma análise... Gi, Oi? Oi? vá para suas considerações finais. Nós temos 3 minutos, ok? Sim, sim, ok. Então, a tendência desses estudos é sempre integrar escola e comunidade, tá? O uso também aí de tecnologias, mas ainda falta uma formação mais específica do docente, que está muito sobrecarregado com a grade curricular, limitação de recursos também, né? Mas os resultados apontam que essa consolidação da educação empreendedora, ela vai depender tanto da escolha metodológica, quanto das mudanças, quanto do contexto cultural escolar e também da implementação de políticas de formação docente. A principal contribuição desse estudo é que ele vem sistematizar as principais metodologias de ensino no ensino médio, em contextos diversos internacionais, e que articula, né, metodologias de ensino referenciais que sustentam uma educação empreendedora mais ativa, contextualizada, centrada aí no protagonismo juvenil, e também voltada à transformação de práticas formativas, essa mais tradicional que nós temos, sempre no intuito de somar, né, não de substituir. As principais referências, e muito obrigada aí pela atenção. Obrigada pela apresentação. Muito obrigada. Como eu não estou Pode falar, conseguindo Mariana. voltar. Agradecê-la pela apresentação também. Eu que agradeço a atenção, gente. Vou parar de compartilhar a tela. Como que eu faço para parar de compartilhar? É só fechar a telinha? Tem aí um parar de compartilhar, não tem? Parar o Para mim só parece compartilhar. Ué, Mas é dentro do compartilhar, você põe cancelar. pois é, eu clico em compartilhar, não. Gente, que Se você coisa. clica em compartilhar, embaixo ele não aparece cancelar, não? Ué, não. Só tem um quadradinho azul. Detectar, diferenciar, considerar. Ó, Na aba superior, Jean, ali, compartilhamento, clica na setinha, desce, para ver se ele mostra a opção de descompartilhar. nessa setinha. Gente. Ou então, embaixo, na barra de ferramentas de baixo, aí tem o share, aí tu pode clicar e tenta descompartilhar. Na setinha? É o botão parar de compartilhar. Pois é, para mim só aparece o compartilhar, eu clico nele e não aparece mais nada. Na verdade, até a minha telinha aqui, ela minimizou totalmente. Se eu sair da reunião e entrar... interrompi. Pronto, achei. Parou? Parou. Parou, Desculpa, gente, é a primeira vez que eu uso o Zoom, me desculpa. Tranquilo. Não, não tem problema não, querido. A gente está aprendendo até hoje, tranquilo. Então, agora nós vamos para a apresentação do trabalho de percepção dos contribuintes sobre serviços contábeis e fiscais do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual do Ceará. Estamos vendo essa tela. Só falta colocar no modo de apresentação. Isso, não. Pronto? Aí não tem.
Todos enxergam Não, direitinho? Não? mas não está no modo de apresentação, não. Sai e entra de novo do modo, por favor. Foi? É o PowerPoint, Joelma, colocar lá embaixo o modo apresentação. Seu PowerPoint está diferente, né? Está em cima, lá em cima, na parte de cima do lado É um, esquerdo. Tem a telinha de apresentação. Ele aparece aqui, o slide? Tá aparecendo ou não? Aparece, o slide aparece, mas se você pudesse colocar, veja que tem aquele disquetezinho do lado esquerdo superior para salvar. Do lá, aí tem uma seta, uma outra setinha e tem a opção do modo apresentação na parte superior. na barra laranja, lá em É isso. Para a esquerda. Não, Foi. não é no compartilhamento, o Joelma. É ali do lado onde tem bem arquivo. Se você for lá onde tem arquivo, em Apresenta... cima. Apresentação de slides, correto? Isso mesmo. Isso. Aí eu É, vou aqui do começo, é isso? isso. Penso que sim, penso que sim. Foi? Esse é o modo. Vamos ver. Não. Então, se sobe você um for. pouquinho o seu mouse. Foi? Sobe um pouquinho o seu mouse aí para a barra laranja do lado esquerdo. Lá em cima, pequenininho. Esse? Em cima da Não, onde está então o escrito seu lado página direito. inicial. É, Vai para o seu onde está lado escrito. direito. É. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Porque agora eu não entendi. Então, sabe onde está escrito página inicial? Vai lá na barra laranja, página inicial. Em cima tem um ícone lá, eu acredito que esse seja o da apresentação. Nossa, meu Deus. O negócio que era para ser tão simples. Pera, ó, tô aqui na barra embaixo. Aí eu clico aqui em share e Você está no teclado normal? Se tiver, aperta F5. Mas vocês enxergam o slide ou não? O slide a gente consegue Enxergando. ver, só que ele não está naquele modo cheio, de tela cheia. Eu mandei um print aí no chat que você vê os ícones aí, olha, tem o para salvar, duas setinhas e o modo apresentação. Deixa eu ver aqui no chat que você disse que colocou. Foi? Aqui ainda não. Eu cliquei onde
Eu vi. Eu acho que você pode seguir com o trabalho assim mesmo, para a gente Que eu conseguir. já tentei aqui colocar, clicando aonde. Não tem problema não. Às vezes o Zoom dá um erro mesmo. É. Pode seguir assim. Então, eu vou seguir, tá, gente? Desculpa. Bom, Não. vou apresentar aqui o trabalho Percepção dos Contribuintes sobre Serviços Contábeis e Fiscais do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Universidade Estadual do Ceará. Esse estudo, ele representou o trabalho de conclusão do bolsista e discente do curso de Ciências Contábeis, Davi Rios, sobre minha orientação e com a orientação da professora Iane Forte, também da Universidade Estadual do Ceará. No nosso estudo, agora o negócio não quer passar. Meu Deus, que é isso? Travou. Meu Deus do céu, nem acredito. Para a gente passou. Passou? Pronto. Nesse Passou. estudo, ele parte, né, do contexto, tendo como locus de atuação os projetos de extensão. O NAF, ele representa um projeto que foi idealizado, né, pela Receita Federal do Brasil, por meio de um acordo de cooperação técnica com as instituições de ensino superior, que tem por objetivo fortalecer a cidadania fiscal por meio da extensão universitária. Então, ele foi criado em 2011 pela Receita Federal, tem como público-alvo de atendimento contribuintes hipossuficientes, né, que têm limitação de acesso a plataformas digitais, mas também sobre conhecimento no que tange aos tributos federais, né, da União. E em 2024, a gente teve aqui como um gap, né, de atuação para atender uma demanda, né, de mais de 1.500.000 declarações de imposto de renda, assim como também mais de 10 milhões de declaração das NCMEI, porque também o NAF não só atende pessoas físicas, mas também como pessoas jurídicas, no caso, os microempreendedores individuais. E dentro desse contexto de atuação, o nosso estudo tem como foco estudar especificamente o NAF da Universidade do Estado do Ceará, né, o NAF-US. Vale destacar que o nosso NAF, ele pertence à terceira região fiscal. Ao todo, a Receita Federal, ela é coberta por 10 regiões. A nossa, ela pertence à terceira região, que compreende o estado do Ceará, Maranhão e Piauí, em que o nosso NAF da Universidade Estadual do Ceará, ele representa o segundo maior NAF em termos de assistências fiscais do estado, representando a relevância no que tange ao impacto social, tendo em vista que o propósito do NAF é promover a cidadania fiscal, gerar uma inclusão tributária e, principalmente, também permitir aos discentes do curso de Ciências Contábeis um desenvolvimento, né, em termos práticos e acadêmicos, mas também social, no que tange ao atendimento a uma comunidade que tem essa dificuldade de ter esse tipo de atendimento. Então, esse estudo, ele visa preencher uma lacuna teórica que busque compreender a percepção, né, desses contribuintes sobre a satisfação desses serviços prestados pelo NAF. Então, a gente parte de um questionamento de pesquisa, querendo compreender, né, qual é o nível de satisfação desses contribuintes sobre os serviços contábeis e fiscais prestados por um NAF. O objetivo parte da premissa de investigar essa percepção, tendo como locus de atuação o NAF da UES, em que a gente visou aqui contribuir por meio de uma avaliação das ações de projetos de extensão, em que promovem práticas que ampliam o espaço universitário para um público que historicamente ele é excluído, então corrobora com estudos anteriores do papel da extensão dentro de uma universidade, tendo em vista que o estudo também contribui com pesquisas que tentem avançar no que tange a abordagem sobre a interação entre a atividade social e o desenvolvimento acadêmico de atividades extensionistas do curso de Ciências Contábeis, com ênfase, né, do projeto de extensão do NAF.
O nosso referencial teórico abordou principalmente o marco teórico em termos regulatório, de como que a extensão dentro da universidade, o que é o papel da extensão universidade no que visa, né, garantir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, né? Então, para além da formação ética, projetos que têm esse propósito contribuem com o desenvolvimento também da economia, pois incentivam a orientar pequenos negócios e práticas empreendedoras, tendo em vista que é o local de atuação do NAF. Além disso, esse projeto, ele tem um potencial, ele é um exemplo, né, de um potencial transformador, pois a gente também trabalha com desenvolvimentos sociais e comunicativos dos discentes, tendo em vista que a gente faz a interseção da teoria com a prática, porque esses alunos fazem atendimento a esses contribuintes sobre as declarações de imposto de renda, mas também abertura e fechamento de mês. Então, no ano de 2024, o NAF da UES, ele ofertou, né, mais de 2.000 serviços em termos de assistência fiscal, abrangendo aproximadamente 80% dos bairros do município de Fortaleza, principalmente aqueles de menor IDH social, em termos de cobertura econômica. Bom, o método da pesquisa, ele é caracterizado como uma pesquisa quantitativa, descritiva, por meio de um survey, que a gente aplicou um levantamento, fazendo um questionário estruturado, onde a gente aplicou esse questionário com os contribuintes que foram atendidos no NAF no período de 1º de maio a 31 de maio de 2025. O Davi, ele esteve presente no NAF às terças e quintas-feiras, totalizando uma amostra de 69 contribuintes. Vale destacar que esse período é o período que coincide com o envio da declaração do imposto de renda, assim como também coincide com o envio da declaração da DASEN-MEI, porque, como eu disse, a gente não atende só a pessoa física, mas também as pessoas jurídicas, no caso dos microempreendedores individuais. Esse questionário ele foi subdividido em 5 sessões, onde a gente conseguiu traçar o perfil dos sujeitos, né, dos nossos contribuintes. Também a gente tratou sobre a questão do acesso, né, tentando identificar a percepção dado o locus de atuação, a qualidade do atendimento, a clareza de informação e o tipo de impacto e satisfação desse contribuinte quanto ao receber esse serviço na vida financeira, o elo de confiança e as recomendações em termos de retorno para o dia a dia desse contribuinte, né? Tendo em vista que muitos deles não têm condições de pagar, né, um contador para fazer seus controles fiscais e até mesmo não tem um conhecimento. Então, na Felvisa, a gente tentou fazer a coleta dessa percepção. Então, com relação aos resultados, no que se refere ao perfil dos contribuintes, a amostra teve a maior representatividade de um público masculino. Na maioria, esse público masculino, ele tinha uma faixa etária madura, entre 56 e 65 anos, comportando uma escolaridade de ensino médio completo. Com relação aos aspectos econômicos, são contribuintes que ganham de 1 a, no máximo, 2 salários mínimos, né? Então, a gente traz aqui a evidência que, de fato, a gente atende uma comunidade hipossuficiente. A renda familiar deles também gira em torno de 2 a 3 salários mínimos. Na maioria desses contribuintes da nossa amostra aqui, tendo como estado civil casados, e a maioria deles foram ao NAF por meio do conhecimento da divulgação de rádio, por meios de publicidade que a gente faz as campanhas, né, em nível estadual, mas também em nível nacional, dos serviços que são ofertados gratuitamente à comunidade. Vale destacar que todos esses contribuintes se deslocam até a universidade e são atendidos pelos discentes do curso de Ciências Contábeis, mas também sob a orientação de nós, professores do curso de Ciências Contábeis, né? Com relação ao perfil desses respondentes associado ao nível de satisfação, a gente conseguiu perceber que a avaliação dos professores orientadores varia conforme o sexo, onde o sexo
feminino, ele avalia melhor, né, mais positivamente os docentes em termos de atendimento do serviço que é prestado, corroborando também com estudos anteriores, essa percepção, a mulher ela tem uma melhor percepção com relação a isso. Com relação ao nível de associação da satisfação quanto ao serviço prestado do NAF, os resultados indicaram a tendência de que o grau de instrução influencia na percepção do contribuinte para a qualidade do atendimento ao nível de significância de 10%, ou seja, quando eles têm mais consciência, né, do serviço que é ofertado, tende a ter um maior aumento em termos de satisfação, corroborando também da necessidade, né, da gente fazer capacitações de cada vez mais alavancar esse nível de conhecimento desses tipos de serviços que o Estado ele oferece de forma gratuita para a comunidade. Outro ponto que a gente conseguiu traçar aqui como resultados foi fazer o nível de associação da satisfação quanto à experiência. O NAF da UES ele já trabalha desde 2016, então já existem determinados contribuintes que já estão retornando, então a gente conseguiu mostrar que a evidência de que a experiência junto ao serviço pode influenciar diretamente na forma como os contribuintes percebem essa qualidade, ou seja, é importante compreender que esses fatores são essenciais para aprimorar a oferta, né, dos atendimentos, garantindo, né, o alto nível de satisfação desses contribuintes, né? Então, cada vez mais o NAF, quanto melhor for divulgado, quanto for mais ampliado em termos até de unidades, ele tende a aumentar, né, o nível de satisfação. Outro ponto que a gente conseguiu analisar em termos de associação ao nível de satisfação é a frequência, né, deles, reforçando de que todos que foram, ou que seja pela primeira vez, ou de retornando, né, sendo reincidentes, saem com os suas dúvidas ou a sua demanda atendida. Dos 69 entrevistados, 68 corroboraram, dizendo que vão voltar ao NAF para fazer, né, os serviços. Apenas um dos respondentes não concordou, não gostou, melhor dizendo, né, do atendimento, porque ele não foi atendido. Vale destacar que a gente tem um limite de renda, a gente só consegue, para fazer o enquadramento de um contribuinte hipossuficiente, ele tem que ter oferido uma renda anual até 50 mil reais. Então, no caso desse respondente, ele tinha uma renda superior e, como ele não foi atendido, ele não ficou satisfeito. Outro ponto que a gente conseguiu fazer em termos de associação ao nível de satisfação foi querer captar o que é que a gente poderia, né, melhorar dentro do NAF. A nossa sala de aula, o nosso laboratório, ele tem uma limitação em termos de infraestrutura. A gente só tem basicamente 5 computadores, né, e são 10 bolsistas, então o fluxo é muito intenso nesse período. Então, eles sugeriram, né, ampliar a questão. Estou com 5 minutos? Tá. Pronto. Ok. Só para finalizar aqui o resultado, eles sugeriram, né, ampliar a sala, melhorar também o nosso ar-condicionado, que também é um janeleiro bem antigo, então quando fica com muitos contribuintes, fica quente. Então, foi bom porque trouxe aqui evidências para a gente mostrar também para a nossa reitoria do que a gente pode melhorar em termos de infraestrutura. Com isso, o nosso estudo, ele demonstra o compromisso, né, do NAF-UES com a qualidade dos serviços prestados, pois a gente conseguiu ter esse tipo de resposta de que, de fato, os contribuintes saem do nosso núcleo satisfeitos. Como sugestões de melhorias, ele revela a importância de dar uma voz ativa ao contribuintes. Esse é o nosso terceiro estudo em que a gente publica aqui dentro do CMEAD, onde o primeiro estudo a gente trabalhou o enfoque da percepção dos bolsistas, né, dos estudantes. O segundo estudo a gente conseguiu trazer evidências do impacto social em termos de cobertura, de locos de atuação de bairros, e esse terceiro a gente trouxe a voz do contribuinte, né? Será que de fato os serviços que nós estamos prestando estão sendo de qualidade, eles estão saindo satisfeitos? Então, o estudo trouxe essa evidência do período de atuação. Ele tem a sua limitação, porque o questionário foi feito de forma específica, em um único NAF, como eu disse, apenas no nosso campo de atuação, e durante o período da campanha, né, do imposto de renda.
né? Então, para pesquisas futuras, a gente sugere, né, ampliar a amostra e também fazer estudos comparativos com outros NAFs das outras regiões fiscais de cobertura da Receita Federal. Essas foram as nossas referências, né? Então, eu agradeço a atenção e desculpa por eu não ter conseguido compartilhar a tela cheia. É isso. Obrigada, Joelma. Eu agradeço. Sem problema nenhum, não tem surpresinhas tecnológicas, a gente tem que relevar, porque acontece com todo mundo, sem problema, sem prejuízo. Obrigada, professora. Cada computador, às vezes, é Não. uma configuração diferente, né? É difícil. Ah, não, e às vezes o Zoom realmente ele não. Isso aconteceu comigo em outras reuniões, a pessoa não consegue pôr a tela cheia. Ou a tela trava, enfim, sem problema. Faz Eu parte. vou fazer algumas considerações sobre o trabalho, mas antes de fazer de cada texto, eu gostaria de fazer uma costura para a gente pensar assim, o propósito de todos os textos, que é a questão da metodologia ativa e como que há uma necessidade nossa, enquanto professores, da gente, e enquanto instituição também, a gente aprimorar as nossas formas de ensino-aprendizagem, os métodos, as abordagens, as ferramentas, para que os estudos se tornem alvo de interesse dos nossos estudantes. Então, apesar da temática dos 3 trabalhos serem temáticas diferentes, a gente vê que existe essa costura de colocar o estudante no protagonismo e fazer com que o ensino e a aprendizagem partam também dessa participação ativa desse estudante. Se formos pensar em termos de teoria da educação, isso nem é assim tão novo, mas é novo em termos de aplicação. Ultimamente é que as pessoas têm discutido mais a questão da metodologia ativa, vão pensar assim, uns 6 anos, 7 no máximo. Mas essa, então, é a costura mais geral para a gente poder pensar no sentido do trabalho. Aí, no caso do Kahoot, o que eu achei interessante é uma questão que é apontada pelo próprio estudo, que é a desigualdade tecnológica que a gente ainda tem no Brasil, que ficou muito evidente no período da pandemia, e talvez em muitas áreas geográficas, em muitas instituições de ensino, a gente não tivesse essa noção, né, dessa desigualdade. E a pandemia mostrou essa realidade. E aí, no caso do Kahoot, existe também essa questão que passa pelo uso da ferramenta, que é a questão dessa desigualdade, que eu estou chamando de desigualdade tecnológica. Então, eu gostaria de depois ouvir vocês pensando sobre essa questão. E uma outra questão que a gente pensa aí na desigualdade tecnológica, mas a gente também tem que pensar na facilidade do uso de tecnologia. E aí, na minha realidade, lá na Universidade Federal de Ouro Preto, a gente tem muitos estudantes de outras gerações, pessoas que estão fazendo a segunda, às vezes até a terceira graduação, ou que por razões diversas voltam para a universidade já com uma idade bem mais avançada do que os 17, 18 anos dos estudantes. Então, eu também gostaria de pensar com vocês sobre essa questão dessas outras gerações, uma espécie de relação entre etarismo e o uso de tecnologias. E na minha instituição, quando nós fizemos um estudo, isso apareceu como um dificultador, não sei se é a realidade de vocês aí. Eu gostaria de colocar uma questão também, uma última questão para esse estudo, mas que eu acho que serve para todos os estudos também, que me... Como que eu posso dizer, gente?
Eu tenho essa pergunta, ela me acompanha há um tempo, mas eu não tenho a resposta. E aí eu gostaria de fazer para os 3 trabalhos, que é a seguinte. A gente fala da importância da metodologia ativa, da participação dos estudantes como protagonistas. No entanto, nos estudos que eu já fiz dessa metodologia ativa, muitas vezes as trilhas de aprendizagem já estão determinadas, elas já estão formatadas. Então, acaba que o aluno ele tem uma participação no sentido de seguir as trilhas já pré-determinadas, ou seja, o espaço ali de uma certa criação, uma certa ousadia, inovação, ele fica restrito por isso que eu estou chamando de trilha. E aí eu coloco para os 3 trabalhos como que a gente pode pensar a participação ativa do estudante em uma configuração já pré-determinada do caminho que essa aprendizagem deve seguir. E aí, no caso do trabalho das metodologias do ensino de empreendedorismo, fica uma pergunta para mim, curiosamente, eu acabei de orientar um TCC sobre isso, só que a gente viu sobre uma perspectiva crítica da disseminação de uma certa ideologia do empreendedorismo no ensino médio. A gente foi estudar essa questão da ideologia. Agora, então, acho que fica essa questão também para vocês pensarem, se vocês se questionaram sobre isso, como que o próprio empreendedorismo ele tem uma filiação política, ideológica, econômica, e isso não é problematizado no ensino médio. E a questão que eu gostaria de colocar também é se vocês pensaram como que se dá a qualificação desse professor do ensino médio para trabalhar com a educação empreendedora. Porque quando a gente pensa na educação empreendedora na universidade, de certa maneira, a gente já estudou isso, muitas vezes objeto dos nossos trabalhos de doutorado, de artigos científicos. Mas no ensino médio, como é que é essa preparação desses docentes, né? E para o último trabalho sobre o NAF, é muito interessante, eu como avaliadora do MEC, de curso de administração, tenho visto muito, tem aparecido muito o NAF como projeto de extensão, e é muito interessante essa parceria com a Receita Federal, né? Ao mesmo tempo que ela é útil em termos de aprendizagem, ela é útil para a sociedade e ela gera um resultado imediato. Então, primeiro falar sobre isso, sobre a concepção dessa proposta, muito interessante mesmo. Às vezes a gente atua na extensão, mas os resultados demoram para aparecer. E isso pode ser desestimulante para os alunos e para o próprio grupo que está recebendo o serviço que está sendo prestado. Uma coisa que me chamou a atenção no estudo, e aí eu não sei se é uma questão de infraestrutura da instituição, bom, eu gostaria de ouvir você, Joelma, é a questão do número limitado de estudantes que podem simultaneamente fazer os atendimentos. E aí eu fico pensando, como proposta de curricularização da extensão, como vocês fazem isso? Vocês fazem um giro, ou seja, sei lá, a cada trimestre tem um grupo, não sei muito bem. Outra coisa é sobre a aprendizagem da linguagem simples. Também eu queria saber de você sobre isso. Porque muitas vezes a gente pensa na qualificação técnica do estudante, mas se esquece, não sei se é o caso do seu estudo, tá? Estou problematizando, porque eu vejo muitos desses estudos, dessas avaliações que eu faço. A gente esquece de preparar o estudante para atendimento ao público. Então, não sair da esfera da técnica, que é claro que é importante, mas ir para uma esfera mais social, não só da qualidade do atendimento em si, mas também da capacidade de transmitir um conhecimento, de explicar para a pessoa dentro
da gramática dessa pessoa, para que ela entenda o que está sendo feito sobre ela. E eu tenho visto muito no ENAP, que é a Escola de Governo, né, de Administração Pública do Governo, essa formação em linguagem simples. Então é isso. Eu não sei se a Mariana tem alguma coisa que gostaria de colocar, ou se a gente já pode seguir para os debates. Pode seguir, professor. Pode seguir. Então, Obrigada. fica à vontade. Professora, como é que a senhora quer fazer? Começa pela Jean ou pela Laís? Jean, depois eu? Como é que você sugere? Do jeito que vocês quiserem. Podemos fazer uma dinâmica aí. Uhum. Quem quiser Você começar, quer quem começar tiver... lá? Pronto, eu posso começar. Obrigada, professora, pelas considerações. Eu sei que eu sou suspeita de falar do projeto, porque eu realmente eu sou um entusiasta. O NAF, eu acho que o grande diferencial dele, a senhora já destacou, que é essa questão da gente ter um parceiro forte, né, que conseguiu fazer esse elo, né, da parte prática, mas trazendo para dentro da universidade. A gente trabalha, sim, com limitações dentro do projeto, e a senhora já destacou a primeira, que é, dada a limitação do espaço, a sala ela é pequena, do laboratório, como eu disse, e infelizmente eu não tenho condições de colocar muitos alunos, o meu ponto de equilíbrio é no máximo 3 bolsistas, a gente faz o processo seletivo anual, eles geralmente são alunos do primeiro ao terceiro semestre, mas não tem limitação de semestre. Por que que eu digo que a maioria é do primeiro ao terceiro? Porque é o período em que eles não estão trabalhando. Então, o NAF, ele surge com essa porta, né, inicial para que o estudante já tenha o primeiro contato com o mercado, mas de uma forma que eu também gosto de diferenciar, que não é um escritório de contabilidade. Lá, o grande propósito é de gerar um desenvolvimento social, comunicativo, para que ele consiga ter essa primeira comunicação com o futuro cliente, né? Vamos dizer assim, porque quando eles entram nos estágios, eles já vão estar mais maduros, até como se portar. Então, a gente faz capacitações com eles. A Receita Federal, ela oferece a contrapartida da Receita Federal para a instituição, gerar as capacitações, né, para que esses estudantes, assim como também os docentes, estejam também capacitados com aquele público, porque, de fato, a linguagem é um limitador, porque eles são muito humildes, então eles não têm acesso à tecnologia, até porque hoje a maioria das entregas das declarações já é 100% online, as declarações são pré-preenchidas, e você pode perceber que os nossos contribuintes são os da terceira idade, a maioria, que não consegue ainda trabalhar naquela plataforma. Para você ter noção, tudo hoje precisa da conta Gov. Eles não conseguem fazer um reconhecimento facial no celular. Eles nem têm celular, não tem internet. Então, é lá dentro da universidade, é muito carente. A nossa realidade ela é bem sofrida, e daí que eu sou entusiasta do projeto, porque a gente consegue gerar essa inclusão, porque eles vão dentro da universidade, eles são acolhidos, a gente trabalha essa linguagem mais acessível, os alunos, embora ainda imaturos, né, tem também um receio de como lidar, a gente faz os treinamentos antes de iniciar o período, né, de atendimento que começa na segunda quinzena de março, né? Então, a gente fica janeiro e fevereiro só fazendo os treinamentos para entrar dentro da prática. E com relação ao ensino médio, o que a gente tem feito para trabalhar o empreendedorismo, porque como a gente também atende os microempreendedores, a gente tem ido às escolas profissionalizantes, fazendo as dinâmicas de conscientização da cidadania fiscal. Então, a gente divulga o projeto, começa a falar sobre o assunto do que é empreendedorismo, para que eles
tenham uma noção se quando eles entrarem dentro do mercado, como é que eles podem vir a trabalhar, sair da informalidade também é um ponto, porque muitos deles já começam a ser os vendedores ambulantes, mas eles não sabem como se formalizar. E eles, eu posso fazer isso, quer dizer que isso é gratuito, né? Quais são as regras? Aí tem a previdência, então é a questão da educação fiscal. A gente trabalha em empreendedorismo, tem 3 capacitações: educação fiscal, educação financeira e de empreendedorismo. Então a gente vai às escolas para divulgar o projeto e também para gerar o desenvolvimento social deles. É isso que a gente tem feito de desafios. Aí, com relação às disciplinas, hoje, com as diretrizes curriculares, é obrigatório ter a disciplina de extensão, para a gente ter uma cobertura maior. Todos os projetos de extensão, eles também fazem como se fosse um estágiozinho probatório dentro de cada projeto que a universidade oferta, aí a gente tem uma escala maior, né, de atuação. Obrigada, Joana. Quem quer falar agora? Pode ser eu. Bom, primeiro eu quero agradecer, professora Carolina, né, pelas as observações, pelas sugestões. Cortou para mim um pouquinho quando você começou a falar, então não sei se eu compreendi completamente o primeiro item. Vou falar do segundo primeiro, que é com relação ao preparo dos docentes. E, na verdade, quando nós fizemos esse trabalho, nós não pensamos, não, num treinamento, né, num preparo específico para o professor, não. A nossa ideia foi identificar metodologias que eles poderiam utilizar, porque o que que aconteceu, né? Eu vejo muitos professores do ensino médio nas escolas públicas, que é onde eu tenho um pouquinho ali, né, de mais interação com eles, é que isso foi inserido na grade curricular pelo governo, a educação, né, para o mundo do trabalho, a educação empreendedora em alguns cursos, mas eles não têm preparo, não são professores que cursaram, por exemplo, administração, eles são professores de outras áreas do conhecimento e agora têm que lidar com o empreendedorismo. Então, eles têm que primeiro entender isso, né, para depois passar para o aluno. A ideia aqui é que eles pudessem perceber o uso de algumas metodologias, como as metodologias ativas, que pudessem aplicar o empreendedorismo, mas não só empreendedorismo, eles podem usar até para as outras áreas de conhecimento deles, que é interessante como alguns não conhecem, não sabem dessa existência. Apesar, né, que a Laísa falou que isso hoje é conhecido e pode ser utilizado em várias áreas, muitos professores com uma formação, né, já mais um pouquinho antiga, que estão atuando há vários anos nas escolas, têm aversão à metodologia ativa. Imagina agora trabalhar empreendedorismo, que é um tema que ele não conhece, né, de uma maneira totalmente teórica, transmissão de conteúdo. Imagina esse aluno ali, coitado, eu fico com dó do aluno, com dó do professor. Então, a ideia aqui foi mostrar isso, né? Olha, vocês podem se apropriar dessas metodologias, funcionou aqui numa tal escola, ainda que seja de outro país, nós podemos adaptar para cá. Então, a ideia foi essa. Agora, o primeiro ponto que você falou sobre a ideologia, aí cortou para mim um pouquinho, não sei se eu entendi completamente, mas é com essa ideia que nós temos de empreendedorismo totalmente voltada para o desenvolvimento econômico. E lá na graduação de administração, a gente aprende isso muito bem, né? Eu fui com uma cabeça aí para o mestrado e agora para o doutorado, que empreendedorismo era somente isso. Mas estudando um pouquinho ali da educação empreendedora, eu entendi diferente, o trabalho ele traz esse viés que não é só preparar de maneira técnica ou mostrar técnicas para que um aluno possa administrar um negócio, possa abrir o seu próprio negócio, mas que ele possa ser proativo na vida. Por exemplo, o empreendedorismo social, detectar problemas ali na sua comunidade, no seu ambiente, na sua casa, no seu bairro, e que ele aprenda, porque ele vai ter passado por um processo de desenvolvimento de habilidades na disciplina, e que ele pode começar a aplicar agora na vida dele. Então, eu não sei se eu entendi bem a primeira pergunta, porque cortou para mim, mas eu consegui captar isso. Espero ter respondido aí as questões e agradeço mais uma vez as contribuições. Não, estou satisfatório, sim, Vini. Eu tinha falado de um estudo que eu acabei de fazer com um estudante sobre o viés ideológico neoliberal do ensino do empreendedorismo no ensino médio. Ah, sim.
Mas Entendi. está satisfatório. Obrigada. Obrigada a você. Laísa, fica à vontade. Bom, eu gostaria de observar um ponto que você falou na questão, se eu tiver entendido errado, pode complementar, mas na questão das idades e a aplicação da metodologia ativa. Nós trabalhamos brevemente essa questão no nosso estudo, porque não era o foco do trabalho não era a questão da diversidade geracional, mas apesar da diversidade geracional de fato ser um, um ponto a ser considerado na hora de você escolher a metodologia ativa a ser aplicada em sala de aula, considerando que as gerações mais, mais antigas podem não ter tanto contato com a tecnologia, eu acho que é sim possível e até encorajado que sejam aplicadas esse tipo de metodologia em vários tipos de geração, tanto para atingir o objetivo da metodologia ativa, que é o desenvolvimento de competências, porque querendo ou não, há o desenvolvimento de competências tecnológicas. Um exemplo que eu dou em relação a isso foi um estudo que eu auxiliei a minha orientadora, Andresa Lima, que também é autora desse trabalho, na construção de infográficos interativos em sala de aula, e tivemos também essa divergência entre gerações, tivemos também a dificuldade mais palpável de dos estudantes que tinham mais de 30 anos ou se aproximando dos 30 com as novas ferramentas, que no caso foi o Geniali adotado. Então, eu acho que também é interessante o ponto de novas vivências, porque os estudantes jovens, eles não aprendem apenas com o professor, eles aprendem também com seus pares. Então, é interessante que essa diversidade geracional não seja vista como eu posso dizer, não como uma limitação ou como um obstáculo, mas como algo a ser encorajado. E também você mencionou na questão da participação dos estudantes em uma trilha pré-determinada. De fato, ainda é uma pergunta que não tem uma resposta bem estabelecida e acredito que também não um estudo apenas não pode responder, tem que ter uma cadeia de trabalhos, mas acredito que tanto com o meu estudo quanto o das outras colegas, nós podemos perceber que o problema não necessariamente é a trilha pré-determinada, porque essa trilha pré-determinada precisa existir para que o professor, tanto o professor quanto o aluno, possam desempenhar os seus trabalhos corretamente com base nessa trilha pré-determinada, tanto para o professor planejar suas aulas, quanto para o estudante se planejar para participar ativamente dessas situações. Mas o importante é que, como eu falei na minha apresentação, perdão, a moto passou aqui, não sei se me interrompeu a minha fala, mas conforme foi mencionado na apresentação, as metodologias ativas estão aqui para coexistir com o método tradicional. Então, o propósito dessas metodologias é que os estudantes possam, dentro dessa trilha pré-determinada, ter um espaço de protagonismo nesse ambiente seguro, nesse ambiente de desenvolvimento de competências. Então, ainda é uma pergunta que não tem uma resposta pré-determinada, mas estamos encaminhando nos avanços científicos em relação ao uso de metodologias ativas. Eu agradeço, as contribuições e também deixo espaço para elogiar os trabalhos das colegas que eu fiquei encantada com as temáticas e as metodologias. Obrigada. Obrigada, Laísa. Eu acho que estamos todas trabalhando em direção à melhoria do ensino, né, e da aprendizagem. E como professora já há tantos anos,
E como avaliadora do MEC, acho que esse é um grande propósito nosso, que a gente realmente tem que ser capaz de oferecer um ensino cada vez mais adequado para os estudantes, né? Alguém gostaria de fazer alguma consideração, gente? Perguntas? Eu gostaria só de elogiar a Laisa e também a professora Joelma, né? Eu também fiquei encantada com os trabalhos, viu, Laisa? Achei interessante, nunca tinha visto trabalhar o Kahoot com uma metodologia ativa dentro da administração. Sempre vejo os meninos do curso técnico ali usando, mas eu achei fantástica a ideia, principalmente como uma metodologia de revisão e fixação de conteúdo. E o da professora Joelma também eu gostei muito, porque de fato, né? Os institutos federais, por exemplo, assim como as universidades, trabalham muito a questão da extensão, mas nem sempre se fala nesse feedback, nesse retorno, né? Que é o que dá respaldo aí para poder ampliar essas bolsas, esses projetos. Nem sempre tem essa preocupação. Tem preocupação em desenvolver o projeto, mas não de coletar esse feedback. Eu fiquei encantada e para mim foi um privilégio poder ter participado dessa sessão. Parabéns. Eu tenho uma pergunta para Joelma. Joelma, as pessoas que passam pelo programa, mesmo eu entendo que elas têm, às vezes têm, né, escolaridade, tal, porque é um nível, como você falou, eles têm vivem algumas vezes até em situação de vulnerabilidade social, tal. Mas existe um retorno de autonomia delas, algum grupo de pessoas que passam pelo programa, elas adquirem autonomia para ela mesmo passar a fazer seu imposto de renda, tal, ou não? Ou é só uma questão de atendê-las e resolver o problema delas, ou vocês têm esse conteúdo, às vezes, pedagógico, não só para os alunos, mas também para os seus clientes, os atendidos? Excelente pergunta, professora. O programa, no início, ele veio com essa demanda, né? Para ser bem sincera, foi mais para desafogar todo o trabalho que a Receita Federal tem, né? Em não dar evasão ao atendimento a essa população. Então, a gente uniu, em tese, o útil ao agradável, né? Para a Receita, mas a universidade, no caso, a gente tem extrapolado fronteiras. Primeiro foi a questão de atender. Depois a gente gerou as capacitações que tem tido assim respostas bastante positivas por conta das escolas, né, profissionalizantes que a gente tem participado, os alunos saem, a gente participa das feiras de extensões deles. Então isso já gera até assim um entusiasmo para eles ingressarem até no curso, né, de ciências contábeis. Depois a gente agora tem desenvolvido materiais de pesquisa que são esses artigos, né, que todos os monitores, eles são, é um currículo obrigatório, ao final do projeto eles têm que publicar, né, um artigo sobre o projeto, mas é fazer cartilhas. A gente tem feito cartilhas de educação financeira, fiscal. A última agora que a gente desenvolveu foi sobre MEI imigrante, porque dentro da universidade a gente também atende muitos imigrantes que querem entrar no mercado, mas não sabem como, as regras. Então a gente desenvolveu dentro da universidade essa cartilha. E a devolutiva que a gente tem tido, foi o primeiro trabalho que a gente fez, ou querendo dar ouvido ao atendimento, porque eles sempre saem assim, adorei, gostei, tudo, né? Então, aí agora a gente conseguiu fazer algo mais tangível, né? Vamos dizer assim. E a tendência é também fazer visitas a outros territórios. O problema maior, professor, é a limitação de recursos, porque é caro, né? A gente tem que pagar a mobilidade dos alunos, é alimentação. Dos 10 bolsistas, só um é remunerado pela universidade, todos os outros são voluntários. Fica sempre lista de espera para querer entrar. A nossa sala ela é pequena. Então, embora a gente ainda receba muita doação da Receita Federal, por exemplo, mobiliário todinho da gente, computador, foi tudo a Receita que doou
para a gente. Então, tem essa realidade da universidade pública, ela é muito diferente da privada. Os NAFs, as privadas, eles são mais estruturados. Então, eles têm mais capacidade de, acredito, de dar um impacto até maior para a comunidade. Mas a gente tem feito o possível para que aquele contribuinte tenha a capacitação, né, o treinamento, para que ele não gere apenas a dependência. A gente ensina também a eles a fazerem. O grande problema é recurso para eles. Como eu disse, eles não têm computadores, muitos deles, não têm internet, então eles buscam a universidade para tentar, né, obter a informação. É isso. Obrigada. A gente faz até uma ligação com a Dini, né, com o trabalho da Dini sobre empreendedorismo, que Isso. é ótima saída, porque o empreendedorismo ele permite que você tenha essa noção, e hoje os trabalhos vão acabar, a gente tem que aceitar, né, e tem que entender que as formas de trabalho elas vão se alterando, nós já estamos vendo esse cenário aqui no Brasil. Então, a formação de empreendedorismo não pode ser só uma propaganda, né, e ela tem que ser mesmo algo que faça, que mude, que dê autonomia para que as pessoas saibam agir, abrir uma empresa quando é necessário, saber pagar seus impostos e tal, e ser uma pessoa ativa na sociedade, né? Não passiva. Então, acho que por isso que é bom o estudo do empreendedorismo, mas tem que ser feito de forma responsável que gere resultado, não só para cumprir a grade lá, né? Então, a Andresa, eu sei que nós já estouramos o tempo aqui, a Andresa fez um comentário falando que eles já utilizam, né, os tipos de metodologias ativas. Eu tive experiências desde 2017, que eu estudei, minha formação de pós-graduação foi em Portugal, então nós utilizávamos muito na pós-graduação o Kahoot, e era uma forma muito interessante de consolidar o conhecimento mesmo sendo as pessoas lá, né, mais velhas, tal, não eram jovens, nada, mas era uma ferramenta muito divertida para tirar aquela sensação, né, do curso superior, tal, de que lá é muito, lá em Portugal é diferente aqui do Brasil, né, não é tão descontraído como são os ambientes acadêmicos aqui. Então é muito interessante. Eu agradeço pela participação de todas, foi muito boa a apresentação. Como a professora Carolina disse, uma casou com a outra, né? Gente, muito obrigada. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês todas, que a gente se encontre aí nas nossas andanças acadêmicas. Apesar de hoje estar em São Paulo, né, para SEMEAD, aqui presencialmente, quem estiver lá pelas Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, quiser tomar um café com doce de leite e pão de queijo, é só bater lá na minha sala. Um prazer estar aqui. Ótimo. Prazer foi todo nosso, professoras e colegas também. Agradeço novamente aqui o espaço e é sempre uma satisfação estar aqui no SEMEAD. Parabéns pelo evento. Também agradeço, viu, pela participação. Gostei muito, foi uma experiência muito bacana. Foi bom ter começado o dia assim. Espero, né, poder ter outras oportunidades e quem sabe nos encontrarmos novamente, né? Bom dia, muito obrigada a vocês. Obrigada, Professor, gente. Abraço. Sim? professora, tem alguma coisa de lista de frequência que tem que responder ou não? Já aqui mesmo na sala está gravado? Não, né, Mariana? Você recebeu alguma orientação nesse sentido? Não, né? É que eles pedem que vocês respondam a pesquisa de satisfação da sessão. Eu deixei Ah, o link, se vocês quiserem perfeito. responder. Nós agradecemos. Tá Tá bom? ótimo. Bom dia a Obrigada. todos. Nós Bom dia. finalizamos. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Até mais. Até Bom mais. dia, até Tchau. mais. Tchau, Tchau. tchau.